Um milionário beija uma garçonete à força, até que ela faz algo que todos não acreditaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! São Paulo é uma cidade onde o luxo e a ostentação se encontram a cada esquina. Entre arranha-céus imponentes e restaurantes requintados, a cidade respira a superficialidade de uma classe que vive na borda da decadência. Naquela noite, o restaurante Le Blanc, famoso pelos seus pratos sofisticados e pela clientela seletiva, era o cenário de uma noite que mudaria o destino de muitas pessoas. Oliver Thompson, um empresário britânico de 42 anos, era uma dessas figuras que exalam poder. Milionário, arrogante e acostumado a conseguir o que quisesse, ele estava sentado à mesa, cercado por amigos influentes e taças de vinho que se empilhavam uma sobre a outra, enquanto ele regava seus excessos. Ele se orgulhava de sua capacidade de manipular e controlar tudo ao seu redor, desde suas empresas até suas relações pessoais. Mas havia algo naquela noite que o fazia sentir-se ainda mais invencível. Emily Carter, uma jovem de 23 anos, trabalhava como garçonete no Le Blanc. Vinda de uma família simples, ela era a antítese de Oliver. Seu sorriso era genuíno, sua educação impecável, e seu olhar, embora discreto, mostrava uma mulher que sabia o valor do trabalho duro. Emily não tinha sonhos de riquezas ou luxo. Seu maior desejo era garantir que sua mãe, que lutava contra uma doença crônica, tivesse os cuidados que precisava. Ela havia terminado mais um turno cansativo quando se deparou com Oliver, sentado sozinho na mesa, observando-a com o olhar que ela sentiu na pele, como se fosse um predador avaliando sua presa. Ele já a observava há algum tempo, mas Emily tentava ignorar a sensação desconfortável que ele provocava. Ela estava acostumada com clientes difíceis, mas nada comparado ao que aquele homem parecia ser. Garçonete. A voz de Oliver cortou o ambiente. Era alta, exigente. Ela se aproximou com a calma que lhe era característica, mas seu coração batia mais forte. Ele, visivelmente alterado pelo álcool, levantou-se de repente e a puxou para perto de si. O gesto era rápido e inesperado, e Emily, surpresa, não conseguiu evitar que ele a beijasse à força. O beijo foi agressivo, desrespeitoso, e deixou todos ao redor em silêncio. O restaurante inteiro parou por um segundo. "Você não tem vergonha, Oliver?" Alguém na mesa dele perguntou, mas ninguém se atreveu a interferir. Oliver, por sua vez, parecia sentir-se ainda mais poderoso com a atenção que estava recebendo. Emily, por um momento, ficou paralisada. O choque tomou conta de seu corpo, mas algo dentro dela despertou. Ela sabia que não poderia deixar aquilo passar em branco, não poderia permitir que aquele homem arrogante e insensível saísse impune. Era a gota d'água. Então, com uma determinação que surpreendeu até ela mesma, Emily se afastou de Oliver com um movimento brusco. "Se você acha que vai sair impune com isso, está muito enganado", ela disse, com a voz firme, que cortou o ar como uma lâmina. O restaurante, que estava em silêncio absoluto, agora murmurava. Oliver olhou para ela, surpreso pela reação. Nenhuma mulher jamais ousara desafiá-lo daquela maneira. Ele tentou se recompor, mas o olhar de Emily não vacilava. Ela sabia que aquilo poderia ser o fim de sua vida ali, mas ela não se importava mais. Não se importava com a vergonha, com o julgamento. Ela não tinha mais nada a perder. No instante seguinte, Emily pegou o cardápio e o arremessou contra a mesa de Oliver. O impacto foi preciso. O restaurante ficou em total silêncio, e todos os olhos estavam agora sobre ela. Os clientes, os garçons, o chefe na cozinha, tudo estava em um único ponto: a mulher que ousara desafiar o poderoso empresário. Oliver, ainda atordoado, se levantou e encarou Emily, mas sua expressão não era de raiva. Ele parecia perplexo. O homem acostumado a controlar tudo não sabia como reagir àquela mulher humilde, mas determinada, que não se intimidou diante do que muitos considerariam uma agressão. "Você está louca?" ele perguntou, tentando disfarçar o desconforto em sua voz. "Louca seria se eu deixasse passar em branco o que você fez. Você pode ser um milionário, Oliver, mas aqui dentro, você não manda. Eu sou uma pessoa, não um objeto para você brincar", ela respondeu, sem hesitar. O clima no restaurante se tornou insustentável. As pessoas sussurravam entre si,
algumas em apoio a Emily, outras, no entanto, estavam mais preocupadas com o impacto que aquilo teria para suas próprias vidas. Não havia dúvidas de que o escândalo já estava prestes a tomar proporções gigantescas. No entanto, o impacto real daquilo ainda estava por vir. Emily não sabia, mas aquele gesto, aquele ato de coragem, estava prestes a virar o mundo de Oliver Thompson de cabeça para baixo. O empresário arrogante e egoísta, acostumado a manipular todos ao seu redor, se veria diante de um passado que ele jamais imaginaria ter que enfrentar. E mais, a mulher que ele havia tentado humilhar poderia ser a chave para ele se redimir ou se afundar de vez. A cena no restaurante LeBlanc continuava reverberando nas mentes de todos que estavam ali. Mas para Emily, a sensação de alívio e de vingança estava começando a desaparecer, substituída por uma crescente sensação de medo. Ela sabia que sua vida jamais seria a mesma após aquele ato de coragem. Oliver Thompson, o milionário arrogante, tinha poder, e muito dele. Ela tinha acabado de fazer algo que poderia custar-lhe o emprego e até mesmo a liberdade. Mas a verdade era que ela não se importava. Era tarde demais para voltar atrás. Ela voltou para o seu posto, tentando se manter ocupada, mas seus olhos não conseguiam deixar de observar os murmúrios que se espalhavam entre os outros funcionários e clientes. O escândalo estava acontecendo. Ela sabia que a cena em que fora beijada à força por Oliver, seguida de sua reação audaciosa, estava em todos os lugares. O telefone de sua amiga de trabalho, Beatriz, não parava de tocar, e o murmúrio crescente de fofoca se espalhava pelo restaurante. Não era apenas o gesto de Emily que estava chamando a atenção, mas o fato de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No dia seguinte, as notícias começaram a circular em todos os cantos da cidade. A cena no restaurante se espalhou como fogo em mato seco. Emily foi imediatamente reconhecida como a garçonete corajosa que ousou desafiar o império de Oliver Thompson. Nos primeiros minutos, a repercussão foi menor. Mas conforme o vídeo que algum cliente fez da cena viralizava nas redes sociais, a repercussão cresceu. Em poucas horas, Emily era um nome conhecido por todos, mas nem todos os holofotes eram bons. No entanto, o que ninguém esperava era que Oliver Thompson também estava sendo arrastado para o centro de um furacão. O escândalo não parou em um simples beijo à força. Logo se espalhou que, nos bastidores do seu império de negócios, havia muito mais sujeira enterrada. Informações sobre sua arrogância, sobre seu comportamento manipulador e sobre suas falcatruas começaram a vir à tona. Enquanto a mídia e as redes sociais se alimentavam do escândalo, Oliver Thompson estava em seu escritório, com os ombros tensos e a mandíbula cerrada. Ele estava assistindo, impassível, às reportagens que não paravam de apontar suas falhas. Cada palavra que saía da boca dos repórteres parecia cortar como uma faca afiada. Ele estava acostumado a ser o predador, o caçador, não a caça. Mas agora ele estava sendo caçado por todos. Isso não vai ficar assim, Emily, ele murmurou para si mesmo, com os olhos fixos na tela do computador. Uma mistura de raiva e impotência tomava conta de sua mente. Ele se considerava imbatível, mas ali estava ele, vulnerável, exposto de forma pública. E o que mais o incomodava era o fato de que, apesar de todo o seu poder e riqueza, uma simples garçonete havia sido capaz de derrubá-lo de seu pedestal. Enquanto ele se afundava na análise de cada detalhe daquela noite, sua secretária entrou no escritório com um telefonema urgente. Oliver atendeu imediatamente, tentando disfarçar a raiva em sua voz. Sr. Thompson, eu tenho uma reunião de última hora com os investidores. Precisamos de um posicionamento sobre o escândalo. As ações caíram drasticamente e o mercado está em pânico, disse ela, com uma voz firme, mas clara preocupação. Oliver se levantou da cadeira, sentindo a pressão em seu peito. Ele não sabia o que fazer. Havia apenas uma coisa que poderia tentar: dar a volta por cima. Mas como? Como se reerguer de algo tão humilhante? Ele tinha um plano para tudo, sempre. Mas dessa vez, as regras haviam mudado. Uma simples garçonete havia desafiado a sua força, e ele não sabia como lidar com isso. Enquanto isso, Emily estava longe de imaginar o impacto real do que havia causado. Ela voltava para sua casa, cansada após mais um longo dia de trabalho. Sua mãe, ainda enferma, esperava por ela, como sempre. Mas naquele dia,
Emily estava diferente. Ela sabia que algo estava mudando, mas o que mais a consumia era o medo do que poderia acontecer a seguir. Ela se trancou no quarto e ficou lá por horas, sem saber o que fazer com sua vida agora. Sentia-se orgulhosa de sua atitude, mas ao mesmo tempo, a pressão era esmagadora. Seu telefone não parava de tocar. Alguns números eram desconhecidos, mas outros eram de amigos e familiares, todos querendo saber o que acontecerá. Alguns a apoiavam, outros apenas a julgavam. Foi quando o telefone de Emily tocou novamente, e ela hesitou por um segundo. Quando atendeu, a voz do outro lado foi inconfundível. "Emily", disse Oliver Thompson. A voz dele estava fria, mas havia uma tensão no ar que ela não soubera identificar. "Eu não sou do tipo de homem que esquece. Você acabou de causar um problema que pode ser muito maior do que imagina." O silêncio entre eles foi denso. Emily sabia que aquele momento era crucial. Ela respirou fundo e respondeu, com um tom tranquilo, mas cheio de determinação. "Eu fiz o que tinha que fazer, Oliver. E se você acha que pode me intimidar, está muito enganado. Isso não é sobre você, é sobre todos que se acham acima de qualquer um. Mas acredite, você vai aprender uma lição muito valiosa com isso." Oliver, por um momento, ficou sem palavras. Ele estava acostumado a ser o predador, mas agora parecia a vítima. Ele sabia que essa história ainda estava longe de terminar. Nos dias que se seguiram ao escândalo, a cidade de São Paulo parecia estar dividida. Alguns se uniam em apoio à garota corajosa que desafiara o poderoso Oliver Thompson, enquanto outros a condenavam por seu comportamento. Nas redes sociais, os comentários eram polarizados, mas algo estava claro: Emily Carter não era mais uma simples garçonete. Ela se tornará um símbolo. Enquanto a vida de Emily tomava um rumo inesperado, a de Oliver Thompson também estava à beira do colapso. O empresário, acostumado a comandar o mundo ao seu redor com um simples estalar de dedos, agora se via diante de algo maior do que ele imaginava. A força de sua imagem, que sempre fora sólida como rocha, começava a ruir aos poucos, e ele sabia que não poderia se permitir ser vencido tão facilmente. Naquela manhã, Oliver estava em seu escritório, cercado por seu time de advogados e assessores, analisando cada movimento da mídia e os rumos que sua imagem pública estava tomando. As manchetes eram impiedosas, e as ações de sua empresa estavam em queda. Ele sabia que o escândalo não era apenas sobre ele, mas sobre todo o império que ele construíra ao longo dos anos. Uma única atitude imprudente poderia destruir tudo, e a cena no restaurante LeBlanc era o tipo de coisa que poderia se espalhar como um vírus. Não era só o beijo forçado que ele tinha que se preocupar. Era o peso de seu passado, os segredos que ele havia cuidadosamente enterrado, que agora começavam a vir à tona. No entanto, em vez de se esconder, Oliver decidiu agir. Ele sabia que precisava reverter a situação rapidamente, e para isso, precisaria ir até o coração da tempestade, Emily. A primeira tentativa foi simples: uma reunião, uma conversa, talvez uma desculpa pública. Mas Emily, como ele logo descobriria, não era como as outras mulheres que ele costumava dominar com charme e poder. Ela não seria facilmente manipulada. Enquanto isso, Emily tentava seguir sua vida, mas a pressão não dava trégua. Ela ainda trabalhava no LeBlanc, mas agora todos a olhavam de forma diferente. Alguns clientes a tratavam com uma espécie de respeito, enquanto outros a viam como uma ameaça. Ela não se importava com os olhares, mas sabia que algo havia mudado para sempre. Sua vida estava em rota de colisão com Oliver Thompson, e isso era algo que ela não podia controlar. Na manhã do terceiro dia após o incidente, Emily recebeu um telefonema inesperado. A voz familiar de Beatriz, sua amiga de trabalho, estava ansiosa do outro lado da linha. "Emily, você não vai acreditar no que eu acabei de ouvir. Parece que o Oliver está disposto a fazer qualquer coisa para resolver esse escândalo. Ele pediu uma reunião com você." Emily se inclinou contra a parede de seu pequeno apartamento. O simples nome de Oliver Thompson fazia com que seu coração acelerasse. O que ele queria? Uma tentativa de disfarçar a vergonha? Ou ele tinha algum outro plano, mais sombrio? "Eu não quero nada dele", disse Emily, com firmeza. "Mas vou ver o que ele tem a dizer. Não vou ser manipulada por ele." Beatriz, com um tom de advertência, respondeu:
Emily, tenha cuidado. Ele é um homem poderoso. Não subestime o que ele pode fazer. Sem dar mais ouvidos, Emily desligou o telefone e se preparou para o que seria, sem dúvida, o maior desafio de sua vida. Ela não sabia o que ele queria, mas estava decidida a manter seu equilíbrio emocional e não permitir que ele a intimidasse. Se ele estava esperando uma súplica ou uma desculpa, teria que esperar sentando. O encontro foi marcado para o final da tarde, em um restaurante discreto no centro de São Paulo. O local, escondido entre ruas movimentadas, foi escolhido a dedo para evitar que paparazzi e curiosos fizessem o encontro virar um novo escândalo. Quando Emily chegou, já estava sentindo a tensão no ar. Ela usava um vestido simples e uma maquiagem suave, tentando parecer o mais neutra possível. O que ela não sabia era que Oliver também estava preparado. Ele não iria apenas tentar minimizar o escândalo. Ele sabia que precisava de algo mais. Ele estava sentado em uma mesa reservada no fundo do restaurante. Quando ela entrou, ele levantou a cabeça, seus olhos penetrantes observando-a com um olhar calculista. Era difícil saber o que ele realmente pensava, mas os poucos segundos de silêncio entre eles foram como um duelo silencioso. Emily, começou Oliver, sua voz suave, mas cheia de poder. Eu sei que você me odeia. Sei que você me vê como o vilão dessa história, mas o que aconteceu naquela noite não é tudo o que parece. Ela cruzou os braços, não disposta a se deixar enganar novamente. Eu não estou aqui para ouvir suas desculpas, Oliver. Não vou ser uma peça do seu jogo. Oliver suspirou e, em um gesto inesperado, se inclinou ligeiramente para a frente. Eu não vim aqui para pedir perdão. Vim aqui porque, se você quiser, posso ajudar a limpar seu nome. O que aconteceu no restaurante foi um erro. Mas, acredite, eu não sou o único que tem segredos. E os meus podem afetar você também. As palavras de Oliver pairaram no ar, como uma ameaça velada. Emily podia sentir a tensão crescente. Ela sabia que ele estava tentando manipular a situação, mas algo nela estava mudando. Ele não era o homem invencível que ele pensava ser. A cada palavra dele, ela se sentia mais segura de que ele não era imbatível. O que ele não sabia era que, agora, era Emily quem estava no controle. Eu não preciso de sua ajuda, disse ela, com firmeza. E, quanto aos seus segredos, bem, todos têm algo a esconder, não é mesmo? Oliver a olhou por um momento, os olhos se estreitando, e então se recostou na cadeira. Você é mais inteligente do que eu imaginava, disse ele, sem desviar o olhar. Mas vamos ver por quanto tempo você consegue jogar esse jogo. O jantar foi curto, mas repleto de palavras não ditas e tensões sutis. Ao final, ambos sabiam que esse encontro era apenas o começo de algo muito maior. O jogo das sombras estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao encontro no restaurante foram marcados por uma tensão crescente. Emily se viu envolvida em um turbilhão de emoções. Por um lado, a ameaça velada de Oliver ainda pairava no ar, e ela sabia que ele não iria desistir tão facilmente. Por outro, ela estava decidida a não deixar que ele a manipulasse novamente. A lembrança do beijo forçado ainda estava fresca em sua mente, mas ela sabia que não podia se permitir ser consumida por isso. Se fosse continuar sua vida, teria que ser com firmeza, com coragem. Oliver, por sua vez, estava em uma situação delicada. A tentativa de se redimir com Emily não era apenas um capricho de milionário. Ele sabia que a imagem dele estava comprometida, e isso poderia afetar os negócios, sua reputação e até seu futuro. A mídia, como uma onça faminta, estava à espreita, pronta para devorá-lo. Cada movimento seu era analisado e distorcido. A cada dia, as coisas ficavam mais complicadas, e ele se via jogado de um escândalo para o outro. Emily, depois daquele encontro, ficou com um peso na consciência. Ela estava se perguntando se tinha feito a escolha certa ao afastar-se de Oliver, mas ao mesmo tempo, ela sabia que ele não era digno de sua confiança. Ela se lembrou de sua mãe, que sempre lhe dizia que, quando se enfrentasse o monstro, deveria olhar para ele de frente e não se encolher. Foi isso que ela fez na reunião. Não teve medo de Oliver, nem das palavras afiadas que ele usou. Mas a preocupação ainda estava ali, no fundo de sua mente, como um sussurro persistente. Naquele fim de semana,
Emily teve que trabalhar novamente no Le Blanc, o restaurante que se tornará um palco para sua batalha contra Oliver. O lugar estava agitado, como sempre, com clientes ricos e famosos almoçando e jantando enquanto a equipe de garçons corria de um lado para o outro, tentando manter tudo sob controle. Mas Emily não conseguia se concentrar. Sua mente estava em outro lugar, pensando no que Oliver realmente queria e, principalmente, no que ela faria a seguir. Ela estava servindo uma mesa quando, de repente, a porta do restaurante se abriu e Oliver Thompson entrou. Ele estava vestido com um terno impecável, como sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Em vez de parecer arrogante, como normalmente fazia, ele parecia mais contido, quase vulnerável. Ele olhou ao redor e seus olhos se fixaram diretamente em Emily. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Oliver se aproximou da mesa onde ela estava, e a reação dos outros garçons foi instantânea. Todos pararam de trabalhar por um momento, observando a interação entre os dois. Emily tentou manter a compostura, mas dentro dela, uma sensação de desconforto tomou conta. Ele tinha o poder de fazer com que todos a olhassem como se ela fosse parte do espetáculo que ele estava criando. Ele se sentou calmamente, mas seus olhos estavam firmes, analisando a Emily. Disse ele com uma voz mais suave, sem a arrogância que ela estava acostumada. "Quero falar com você." Ela hesitou por um momento. Não sabia se deveria ceder, se deveria ignorá-lo ou se simplesmente deveria pedir para ele sair. Mas, finalmente, com um suspiro contido, ela concordou. "Vamos para a parte de trás", sugeriu ela, mantendo o tom profissional. Não queria que seus colegas de trabalho vissem o que estava acontecendo. Eles já tinham o suficiente para comentar. Nos bastidores do restaurante, longe dos olhares curiosos, Oliver começou a falar. "Eu sei que você não confia em mim, Emily", ele disse, olhando diretamente em seus olhos. "Mas acredite, eu não estou aqui para jogar. Eu vim porque sei que o que aconteceu entre nós naquela noite não deveria ter acontecido. E eu quero consertar isso." Emily cruzou os braços, mantendo a postura firme. Ela sabia que ele estava tentando manipular a situação, mas ela não seria mais uma de suas conquistas fáceis. "Você acha que pode simplesmente vir aqui e me pedir desculpas?" Ela não conseguia esconder a indignação. "Depois de tudo que você fez, acha que uma simples conversa vai fazer com que eu mude de ideia?" Oliver parecia desarmado por um momento. Ele engoliu em seco, olhando para o chão antes de responder. "Eu não espero que você me perdoe imediatamente. Isso seria irreal. Mas há algo que você precisa saber, algo que envolve a minha vida e que, talvez, tenha a ver com o que aconteceu entre nós." Emily o observava em silêncio, esperando por mais detalhes. Ela não ia se deixar levar pelas palavras vazias dele. "Eu não sou quem você pensa que sou, Emily", continuou Oliver, seus olhos agora mais sinceros. "Eu tenho muito mais a esconder do que você imagina. E o que aconteceu naquela noite, o beijo, isso não foi só sobre mim e você. Isso foi sobre algo maior." "Maior como?" Emily perguntou, agora mais curiosa, mas ainda desconfiada. Oliver hesitou por um momento, olhando para os lados, como se temesse ser ouvido. Então ele se inclinou mais perto dela, falando com a voz mais baixa possível. "Há pessoas que querem me destruir. Não apenas a minha reputação, mas tudo o que eu construí. Eles querem me derrubar, e se isso acontecer, você estará no meio disso tudo." O silêncio caiu sobre o ambiente. Emily o encarava, tentando processar as palavras que ele acabará de dizer. O que ele estava insinuando? Seria possível que a história dele fosse ainda mais complicada do que ela imaginava? Ela deu um passo atrás, ainda cética. "Você quer que eu acredite que todo esse drama tem algo a ver com algo maior? Está me dizendo que eu sou uma peça no seu jogo? Oliver, você é mais complicado do que eu pensei." Oliver suspirou, sua expressão cansada. "Eu não espero que você me entenda agora. Mas tudo que eu quero é te mostrar que não sou apenas o homem que você viu naquele restaurante. Eu tenho mais a oferecer, mais do que você imagina." Emily olhou para ele, uma mistura de desconfiança e curiosidade em seus olhos. Ela não sabia se deveria dar ouvidos a ele ou se afastar. Mas, uma coisa ela sabia com certeza,
sua vida estava prestes a mudar para sempre. Os dias seguintes ao encontro com Oliver foram marcados por uma tensão silenciosa. Emily tentou se manter focada em seu trabalho, tentando ignorar as palavras dele e a crescente sensação de que algo muito maior estava acontecendo do que ela imaginava. No entanto, sua mente não conseguia se afastar da promessa que ele fizera. Ele não era o homem arrogante e impiedoso que ela conhecia, mas um homem complexo, com segredos e um mundo oculto, do qual ela não fazia ideia. O restaurante, ainda o palco das trocas de olhares e movimentações suspeitas, parecia estar impregnado de uma energia diferente desde o dia em que Oliver entrou pela última vez. O cheiro da comida, a rotina frenética e os rostos desconhecidos que entravam e saíam pareciam ter se tornado parte de um cenário distante. O que, até aquele momento, parecia ser apenas mais um dia de trabalho, se tornará um reflexo de uma batalha que ela não escolhera lutar. Mas as palavras de Oliver ainda ecoavam em sua mente. A história que você não conhece, a que me torna mais do que o homem que você imagina. Mas como acreditar em alguém como ele? Alguém que, diante de tudo, havia abusado da confiança dela e causado aquele caos público. Como confiar em um homem que simplesmente aparecia e se desculpava, tentando mudar tudo com uma simples conversa? Emily sabia que não poderia seguir sua vida apenas acreditando nas palavras de Oliver. Era preciso mais. Mas uma coisa ela não poderia negar. Algo dentro dela ainda queria entender o que estava por trás daquele homem. Ele era complexo, sim, mas isso não significava que ela fosse facilmente manipulada por suas palavras e promessas. No entanto, o destino, sempre imprevisível, parecia estar forjando algo que Emily não poderia escapar. Naquela tarde, enquanto o restaurante estava mais vazio do que o normal, uma visita inesperada chegou. E, para a surpresa de Emily, era Oliver. Ele estava mais calmo daquela vez, mais focado, mas ainda com o olhar intenso de quem carregava algo que ele estava prestes a revelar. Emily, ao vê-lo entrar, sentiu um misto de alívio e desconforto. Ele havia pedido para vê-la mais uma vez. Ela sabia que, mais uma vez, teria que encarar suas palavras e, talvez, decidir o que faria dali em diante. Emily, disse ele, com uma leveza que não tinha em seus gestos anteriores. Ele parecia mais sincero. Eu sei que você tem dúvidas. Sei que a última vez que nos vimos não foi como deveria ter sido. Mas o que preciso que você entenda é que essa história não é só sobre mim e você. Isso é muito maior. Ela observava, mantendo uma postura firme, mas a curiosidade e o desejo de entender mais sobre aquela situação estavam crescendo. O que você quer de mim, Oliver? O que exatamente quer dizer com isso ser maior? Emily não tentou esconder a frustração em sua voz. Você acha que me dizer que há algo mais por trás disso vai fazer eu simplesmente te perdoar? Não é assim que as coisas funcionam. Oliver suspirou, uma expressão de frustração atravessando seu rosto, mas logo ele se recompôs. Eu sei que você não vai me perdoar facilmente. Não espero que o faça. Mas o que estou tentando te explicar é que você está mais envolvida nisso do que imagina. Você não está apenas lidando com o cara arrogante do restaurante. Você está lidando com algo muito maior, algo que vai afetar sua vida de um jeito que você ainda não percebeu. Emily, embora cética, não pôde evitar que sua mente começasse a questionar. Ele estava dizendo que ela estava envolvida? O que isso significava? Como ela, uma simples garçonete, poderia estar no centro de um jogo de poder tão grande? Ele continuou, como se conseguisse ler seus pensamentos. Eu tenho inimigos, Emily. Não estou aqui apenas porque me sinto mal pelo que aconteceu entre nós. Estou aqui porque você pode ser a chave para algo que eu estou tentando evitar. Algo que pode destruir tudo o que eu construí. Ela o encarou, tentando juntar as peças. O que você quer de mim, então? Que eu faça o quê? Que me envolva em sua guerra de negócios e jogue minha vida fora por um homem que me desrespeitou diante de todos? Eu não estou pedindo que você jogue sua vida fora. Eu só preciso que você me ouça. Depois, se quiser, poderá decidir o que fazer. Mas por favor, me dê uma chance de mostrar a verdade. Oliver parecia sincero, mas Emily sabia que confiar nele seria um erro. Ela havia sido feita de tola uma vez e não iria cair novamente. Mas, ao mesmo tempo,
As palavras dele estavam começando a afetá-la de uma maneira que ela não conseguia ignorar. Ele falava com tanta convicção que era impossível não questionar o que ele estava tentando esconder. Ela se afastou um passo, o rosto sério. Eu não sei se posso confiar em você, Oliver. Você não entende o que você fez. Não importa o quanto você tente se redimir, suas ações falam mais alto. Não pode esperar que eu simplesmente acredite nas suas palavras. Ele a observou com uma intensidade que parecia atravessar sua alma. Por um instante, o silêncio pairou entre eles, e Emily teve a sensação de que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. Ele estava de fato pedindo sua ajuda? Ou estava apenas jogando mais um jogo? O medo de errar ainda pairava sobre ela. Eu entendo, Emily, disse ele finalmente, com uma expressão cansada. Mas, por favor, pense nisso. Você tem algo que eu preciso. E, se isso significar perder a minha dignidade para que você me ouça, então é isso que eu vou fazer. Era estranho, mas naquele momento, Emily sentiu algo que jamais imaginaria. Era como se uma pequena chama de compaixão tivesse acendido dentro dela. Ela estava confusa, mas, acima de tudo, ela sabia que havia algo muito mais profundo se desenrolando aqui. Algo que, com certeza, ela não poderia ignorar por muito tempo. A noite caiu sobre São Paulo com sua habitual energia frenética, mas Emily não conseguia se concentrar nas luzes da cidade, nem no barulho constante das ruas. Sua mente estava presa nas palavras de Oliver, que não paravam de ressoar em sua cabeça. Ele havia dito que ela estava no centro de algo maior, algo que envolvia segredos que ela ainda não compreendia. O que ele queria dela. E, mais importante, como ela deveria agir diante disso. Ela sabia que sua vida até então tinha sido simples, de algum modo previsível. Trabalhava como garçonete em um restaurante chique, fazia o seu trabalho da melhor forma possível e se contentava com o pouco que ganhava para sustentar sua família. Nunca tinha imaginado que um encontro com um homem como Oliver Thompson mudaria tudo. Ela não era daquelas mulheres que sonhavam com príncipes encantados ou aventuras milionárias. No entanto, agora, ao olhar para trás, ela via que sua vida já não era mais a mesma. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Ela se lembrava do dia em que ele entrou pela primeira vez no restaurante, com aquele olhar arrogante e sorriso cínico. Naquela noite, Oliver estava cercado por amigos influentes, todos tão distantes da realidade dela quanto o mundo dos filmes. Ele parecia intocável, alguém que nunca imaginaria que uma mulher como ela pudesse ser importante de alguma forma. E ainda assim, ele havia se aproximado. Ele havia tocado algo dentro dela. Mas agora, tudo estava diferente. Ela não era mais uma simples garçonete que ficava invisível no canto do restaurante. Aquele beijo forçado, aquela situação embaraçosa diante de todos, transformaram sua vida em um espetáculo de fofocas e julgamentos. Ela sentia a pressão da mídia em cima dela, mesmo sem ter uma explicação clara sobre o que havia acontecido entre ela e Oliver. Ela sentia a curiosidade, os olhares julgadores e, mais do que isso, sentia o peso da decisão que tinha pela frente. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo, Emily sentiu uma estranha sensação de estar em um campo de batalha, cercada por inimigos invisíveis. Ela tinha a sensação de que qualquer passo errado poderia ser fatal. O que ela deveria fazer agora? Aceitar a proposta de Oliver e se envolver ainda mais nesse mundo que a assustava, ou seguir seu caminho, ignorando a oferta dele e os possíveis riscos que isso acarretaria? Naquele momento, Emily encontrou um lugar tranquilo, uma pequena praça escondida no meio da cidade. A quietude ali a fez se sentir um pouco mais leve, embora as questões internas ainda a sufocassem. Sentou-se em um banco, tentando organizar os pensamentos. Tudo o que ela queria era a clareza. Ela estava diante de uma escolha difícil, e o medo de errar a fazia hesitar. Foi quando o celular vibrou em seu bolso. Ela olhou, sem querer ver, mas algo a fez desbloquear a tela. Era uma mensagem de Oliver. Ela hesitou por um momento antes de abrir, com o coração batendo mais rápido a cada segundo. Emily, sei que está confusa e cheia de dúvidas. Sei que o que fizemos não foi o que você esperava, mas peço que me dê uma chance para explicar.
Há muito mais acontecendo do que você imagina. Se você me der a oportunidade, te mostrarei a verdade. Você não está sozinha nisso. O que ele queria dizer com não está sozinha nisso? Emily leu a mensagem mais de uma vez, tentando captar algum sinal de sinceridade. Mas a dúvida ainda a consumia. Como confiar em alguém que a humilhou diante de tantas pessoas? Como acreditar em palavras que poderiam ser apenas mais um jogo de poder e manipulação? Mas, ao mesmo tempo, havia algo que ela não conseguia ignorar. A vulnerabilidade no tom de Oliver. Ele não parecia mais o homem arrogante que ela conhecia. Havia uma fragilidade em suas palavras, algo que indicava que ele estava disposto a se expor, talvez mais do que qualquer um imaginaria. O que estava acontecendo com ele? E por que, de repente, ele queria tão desesperadamente que ela acreditasse nele? Enquanto seus pensamentos giravam, a decisão de Emily começou a se tornar ainda mais difícil. Ela sabia que, ao se envolver mais com Oliver, estaria colocando em risco não apenas a sua reputação, mas também o equilíbrio da sua vida. No entanto, ela não podia ignorar o fato de que algo dentro dela ainda queria entender quem ele era de verdade. Não o homem arrogante e distante, mas o homem por trás das atitudes. O que mais ela teria a perder? Ela já estava no centro do furacão, com todos os olhos voltados para ela. Talvez, se ela seguisse o que ele estava pedindo, descobriria algo que mudaria tudo. Ou talvez, se fosse firme em sua decisão de ignorá-lo, continuaria a ser apenas mais uma vítima do jogo que ele estava jogando. Ela olhou mais uma vez para a tela do celular e, com um suspiro profundo, decidiu que iria dar uma chance para entender. Não porque acreditava cegamente nele, mas porque ela precisava de respostas. Respostas que só ele poderia dar. Ela não ia mais se deixar guiar apenas pelo medo, mas pela curiosidade. Estava pronta para enfrentar o que viesse, mas dessa vez, ela não seria uma simples espectadora de sua própria vida. Eu te encontro amanhã, respondeu, com os dedos trêmulos, antes de se levantar do banco e seguir pela rua. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, pelo menos, agora ela sabia que estava disposta a lutar por respostas. Seja lá o que isso significasse. A manhã seguinte chegou como um espectro, trazendo consigo a sensação de que nada seria mais o mesmo. Emily acordou cedo, como sempre, e se preparou para um dia que parecia comum, mas que, no fundo, ela sabia que seria tudo, menos comum. O que começara como um incidente isolado em um restaurante chique, agora estava se transformando em algo muito maior do que ela imaginara. E a cada minuto, ela sentia que estava se aprofundando mais nesse turbilhão, que talvez não tivesse fim. Quando pegou o celular e leu novamente a mensagem de Oliver, a dúvida voltou. A urgência nas palavras dele ainda estava ali, e ela não podia ignorá-las. Havia algo genuíno em sua vontade de encontrá-la, algo que mexia com ela de maneira estranha. Ela queria entender, mas, ao mesmo tempo, a desconfiava. O beijo, a humilhação pública, as notícias que correram pelos jornais e a pressão da mídia. Tudo isso ainda estava fresco em sua memória. Como poderia ela confiar nele agora? Mas, como já sabia, a curiosidade era forte demais para ser ignorada. Talvez, depois daquele encontro, ela conseguisse entender o que se passava na cabeça de Oliver Thompson. Era hora de dar o próximo passo, seja qual fosse o preço. Ela respirou fundo e se arrumou com mais cuidado do que o habitual, sentindo o peso da decisão em cada movimento. Ao meio-dia, Emily estava a caminho do restaurante onde haviam combinado de se encontrar. Era um lugar discreto, longe dos olhos curiosos da mídia e da agitação do centro de São Paulo. O local escolhido por Oliver era uma pequena cafeteria em uma rua tranquila, cercada por árvores. Lá, o caos das grandes avenidas parecia ficar bem distante. Ela chegou pontualmente, mas seu coração batia mais rápido a cada passo. O que ela encontraria naquela conversa? Quais segredos ele estava pronto para revelar? Ao entrar na cafeteria, o ambiente aconchegante e discreto imediatamente contrastou com o peso da situação. Oliver estava sentado em uma mesa no canto, com os olhos fixos nela assim que entrou. Ele não sorria, mas seu olhar era intenso, cheio de algo que ela não conseguia identificar. Talvez arrependimento, talvez frustração. Ou talvez fosse apenas o reflexo da guerra interna que ele travava consigo mesmo. Ele se levantou quando a viu,
com uma postura que era um mix de respeito e ansiedade, algo raro para alguém tão acostumado a controlar tudo à sua volta. Emily, disse ele, com uma voz baixa, obrigado por vir. Ela apenas acenou com a cabeça, sem dizer uma palavra. Sentou-se, ainda desconfiada, e esperou que ele começasse. O silêncio entre eles parecia pesado, como se ambos soubessem que o que aconteceria a seguir mudaria suas vidas para sempre. Eu sei que o que aconteceu entre nós foi horrível, Oliver começou, ainda olhando diretamente para ela. Eu agi de maneira completamente errada. E, sinceramente, eu nunca imaginaria que algo assim aconteceria. Ele deu uma pausa, como se estivesse buscando as palavras certas. Eu nunca imaginei que uma mulher como você, Emily, fosse capaz de me fazer ver o mundo de uma forma diferente. Eu pensei que estava acima de tudo, acima de todos. Até você. Mas você me mostrou que nem tudo é como parece. Emily o observou com atenção, sem saber se deveria acreditar nele. O que ele estava dizendo parecia sincero, mas ela sabia o quanto ele poderia ser manipulado quando quisesse. O olhar dele não era o mesmo arrogante e distante de antes, mas isso não a fazia sentir-se mais segura. Ele continuou, como se as palavras finalmente tivessem encontrado um caminho para sair. Você me humilhou, Emily, ele disse, com a voz um pouco mais rouca. Você me fez perceber que eu não sou invencível. Você não se curvou à minha vontade, ao contrário de todas as outras pessoas ao meu redor. E eu preciso te agradecer por isso. Por me mostrar quem eu realmente sou. Mas também, por me dar uma oportunidade de corrigir os erros que cometi. Emily ainda não sabia como responder. As palavras dele eram fortes e, de certa forma, estavam mexendo com ela. Mas ela precisava ser cautelosa. Ela não sabia até onde ele estava disposto a ir, e o quanto de sua própria arrogância ainda restava nele. Eu não sei se acredito em você, Oliver, ela disse, finalmente quebrando o silêncio. As coisas que você fez não são fáceis de esquecer. Eu sei, ele respondeu, com a expressão fechada. E sei que a confiança, uma vez perdida, é difícil de reconstruir. Mas eu quero tentar, Emily. Eu quero tentar fazer as coisas de uma forma diferente, por você e por mim. Ela o olhou nos olhos, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Ela não sabia o que ele queria dizer com aquilo, ou o que ele estava realmente oferecendo. Tudo parecia muito confuso, mas, por algum motivo, havia algo em suas palavras que a fazia pensar que ele realmente queria mudar. A conversa seguiu, e Oliver revelou mais sobre seu passado, sobre sua infância difícil e os erros que cometeu ao longo dos anos. Ele falou sobre como o poder e o dinheiro o haviam afastado das coisas simples da vida, como o amor e a empatia. A cada palavra, Emily sentia um pouco mais de compaixão por ele, mas ainda havia um medo latente dentro de si. Medo de ser enganada, medo de voltar a ser usada. No fim, Oliver a olhou, com um olhar carregado de sinceridade, e disse, eu não espero que você me perdoe agora, nem que me dê uma chance de imediato. Mas eu quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para mostrar que posso ser uma pessoa melhor. E isso começa com você. Emily respirou fundo, sentindo o peso da decisão que estava por vir. Ela sabia que não podia voltar atrás. O caminho à frente, fosse qual fosse, já havia sido iniciado. Ela apenas não sabia onde ele a levaria. Eu vou pensar sobre tudo o que você me disse, Emily respondeu, ainda incerta. Mas, no momento, o que mais eu posso fazer além disso? Oliver sorriu levemente, mas havia algo em seu sorriso que mostrava que ele sabia que aquela conversa ainda não havia terminado. É um começo, Emily. Só isso já é um bom começo. A vida de Emily estava se transformando de formas que ela nunca poderia ter imaginado. Cada passo que dava em direção ao desconhecido parecia levá-la a um novo mundo, onde as regras eram diferentes, onde ela era apenas uma peça em um jogo muito maior do que ela mesma. Ela se encontrava em uma encruzilhada emocional, balançando entre o desejo de se afastar do caos e a curiosidade irresistível que Oliver Thompson despertava nela. Algo em seu coração dizia que ele estava sendo sincero, mas sua mente ainda estava cheia de questionamentos e receios. Ela precisava de mais tempo, mais clareza, antes de se entregar a qualquer tipo de decisão. Nos dias que seguiram, Oliver persistiu em suas tentativas de se aproximar de Emily.
As mensagens continuavam, e os convites para encontros discretos não paravam. Cada vez que ele a procurava, ela sentia um turbilhão de emoções. A sinceridade dele era inegável, mas sua arrogância de antes não se dissipava completamente. Havia algo nele, um poder silencioso, uma presença que a desestabilizava. Ela sabia que ele estava lidando com seus próprios demônios, mas também estava ciente de que, por mais que ele estivesse tentando mudar, ainda existia uma parte dele que a todo momento queria manter o controle, sempre à frente de todos. Foi em uma tarde chuvosa de sexta-feira que Emily decidiu dar o passo mais ousado até aquele momento. Aceitar um convite para um jantar em um local ainda mais reservado do que qualquer lugar onde ela tivesse estado antes. Oliver, como de costume, escolheu um restaurante em um bairro afastado, onde a privacidade estava garantida, e o segredo, a segurança. O local era refinado, mais do que qualquer coisa que ela já tinha visto. Ele queria que ela visse o mundo dele de perto, como ele vivia, como se comportava. Mas Emily estava decidida a não se deixar impressionar. Ela sabia que precisava manter os pés no chão, independentemente de quanto brilho o mundo de Oliver tivesse. Ao chegar, ela foi recebida por um garçom que a guiou até uma mesa isolada. Oliver já estava lá, com uma expressão ansiosa. Ele estava mais simples do que o normal, sem os trajes formais que costumava usar, mas ainda assim transmitia aquela aura de riqueza e poder. Ele se levantou assim que a viu, com um sorriso que, embora ainda tímido, parecia genuíno. Emily, você está incrível, ele disse, sua voz um pouco hesitante, como se tentasse se controlar. Ela sorriu em resposta, mas não disse nada. Sentou-se e, antes que qualquer palavra fosse dita, o garçom trouxe o menu e os dois ficaram em silêncio por um momento. O jantar foi delicioso, como era de se esperar, mas Emily não conseguia tirar a mente do que estava por vir. O que ele realmente queria com tudo aquilo? O que ele estava esperando dela? A resposta não estava clara, mas ela sabia que estava se aprofundando em um mundo que provavelmente nunca entenderia por completo. Ela não sabia se isso era bom ou ruim, mas o certo é que, ao lado de Oliver, ela se sentia diferente. Como se ele tivesse o poder de mudar a direção de sua vida, para o bem ou para o mal. Eu sei que você está pensando sobre o que aconteceu entre nós, Emily, Oliver disse, quebrando o silêncio que se arrastava. Eu entendo a desconfiança, e posso te garantir que, desde aquele dia, tudo o que mais quero é mudar, melhorar. Eu não estou tentando te manipular ou te enganar. Só quero que você veja quem eu realmente sou. Emily o olhou com atenção, absorvendo cada palavra. Ela não queria acreditar cegamente nele, mas algo em seu tom a fazia duvidar. Oliver nunca fora alguém que se explicasse com tanta sinceridade antes. Eu sei que as coisas não foram fáceis entre a gente, ela respondeu. Mas também sei que você tem um lado que não mostrou antes. Não sei se acredito ainda em tudo isso, mas estou tentando entender. A conversa tomou um rumo mais pessoal a partir daí. Oliver começou a falar sobre sua infância difícil, sobre as dificuldades de crescer em uma família onde o dinheiro era sempre uma preocupação, mas onde o amor e a atenção eram escassos. Ele contou sobre como se afastara de sua verdadeira essência à medida que o sucesso e o poder tomavam conta de sua vida. Emily o ouvia atentamente, sem interromper, mas com o coração apertado. Ela sabia o que era sentir-se negligenciada, o que era tentar encontrar um lugar para se encaixar em um mundo onde a sobrevivência estava acima de tudo. Ela reconhecia a dor em seus olhos, mas, ao mesmo tempo, não conseguia esquecer o homem arrogante que ele já fora. Eu não posso mudar o que fiz, Emily, Oliver continuou. Mas posso fazer o meu melhor para ser alguém melhor, alguém digno de sua confiança. Eu só preciso de uma chance. As palavras de Oliver tocaram algo em Emily, mas a desconfiança ainda estava lá, guardada em seu coração. Ela não sabia se ele estava sendo sincero ou se, como tantos outros homens poderosos, ele estava apenas tentando controlar a narrativa, manipulando a situação para fazer com que ela se sentisse responsável por sua transformação. Era difícil saber o que era real e o que era jogada de poder. A noite seguiu com mais conversas e olhares intensos. A tensão entre eles parecia aumentar, mas Emily tentava se manter firme. Ela sabia que, ao aceitar aquela conversa, estava dando um passo em direção ao desconhecido. E, ao mesmo tempo, estava colocando sua vida nas mãos de alguém que ainda não sabia se merecia sua confiança. Antes de se despedirem,
Oliver a olhou profundamente nos olhos e disse: eu vou lutar por você, Emily. De todas as formas possíveis. Porque você me mostrou que eu sou capaz de ser mais do que a pessoa que eu fui até agora. Ela não respondeu de imediato. Apenas assentiu com a cabeça, seu olhar ainda cauteloso. Não era hora de tomar decisões precipitadas. Ela sabia que o jogo de poder entre ela e Oliver estava apenas começando. Ao sair do restaurante, Emily sentiu uma sensação estranha no peito. Algo estava prestes a mudar. Ela não sabia exatamente o que, mas o futuro parecia incerto e, ao mesmo tempo, infinitamente intrigante. Os dias que seguiram ao jantar foram um turbilhão emocional para Emily. Ela se viu cada vez mais envolvida com o jogo de poder de Oliver, mas sua cautela não a abandonava. A cada encontro, ela percebia mais a diferença entre o homem que ele se mostrava e o homem que ele havia sido. Ela queria acreditar nele, queria confiar que ele estava realmente mudando, mas a memória da arrogância, da força com que ele a beijara força, ainda estava viva em sua mente. Ela se sentia como se estivesse em um fio de corda, equilibrando-se entre os altos e baixos das suas emoções. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para mais um dia no restaurante, Emily refletia sobre a última conversa que tivera com Oliver. As palavras dele ainda ressoavam em sua cabeça: eu vou lutar por você. Ela queria acreditar, mas o que ela realmente sabia sobre ele? Havia algo em seu olhar, algo que não se encaixava nas palavras que ele dizia. Ele parecia estar pedindo por uma chance, mas será que merecia essa chance? E se a única coisa que ele quisesse fosse conquistar o que achava que lhe pertencia? O silêncio de Emily, que se arrastava entre eles, estava se tornando insuportável. Cada vez que ela pensava em Oliver, se via no limite de se entregar ou de se afastar completamente. Ela sabia que a resposta estava em suas mãos, mas não sabia se estava preparada para dar o próximo passo. Afinal, ela era uma mulher simples, sem grandes recursos ou conexões, enquanto ele era um milionário acostumado a ter o controle de tudo e de todos ao seu redor. Foi no dia em que tudo mudou que Emily encontrou a resposta para a dúvida que a consumia. O restaurante estava movimentado, como sempre. O barulho das conversas e o som de pratos sendo colocados na mesa faziam parte do cenário cotidiano, mas aquele dia seria diferente. Uma figura inesperada entrou no restaurante. Era Marisa, a esposa de Oliver. Emily a reconheceu imediatamente, mas o que mais a impressionou foi a expressão no rosto de Marisa. Ela estava visivelmente nervosa e com os olhos arregalados, como se estivesse procurando por alguém. E a pessoa que ela procurava era Emily. A esposa de Oliver não demorou para se aproximar da garçonete. Sua postura estava rígida, os passos rápidos e decididos. O silêncio que se instaurou entre elas foi quase palpável, e Emily, embora nervosa, manteve a compostura. Você é Emily, não é? Marisa perguntou, sua voz tensa, mas baixa. Emily, surpresa, respondeu com um aceno de cabeça, sem saber o que esperar da conversa. Eu sei o que você está fazendo, Marisa disse, sua voz tremendo de emoção. Eu sei sobre as mensagens, os encontros. E você precisa entender uma coisa. Oliver não é o homem que ele diz ser. Você está lidando com um monstro, uma pessoa que esconde coisas sobre o passado dele, coisas que ele jamais quis que você soubesse. As palavras de Marisa caíram sobre Emily como uma bomba. Ela estava atonita, tentando processar o que a esposa de Oliver estava lhe dizendo. O que você quer dizer com isso? Emily perguntou, sua voz baixando, seu coração acelerando. Marisa respirou fundo antes de continuar. Oliver é manipulado pelo poder. Ele sempre foi assim, desde que era jovem. Você acha que ele mudou, mas eu te digo, ele nunca mudará. E acredite, ele está se aproveitando de você, Emily. Não há nada de genuíno nesse jogo que ele está jogando. Emily sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela havia percebido que havia algo mais por trás das palavras de Oliver, mas não esperava que a esposa dele fosse até ela para confirmar seus maiores medos. Ela queria acreditar em Oliver, queria que as coisas fossem diferentes, mas as palavras de Marisa a faziam questionar tudo o que ela acreditava ser verdade. Eu não sei o que você está tentando fazer, mas eu amo meu marido. Eu não vou deixar você destruir tudo o que construímos, tudo o que ele é. Eu só quero que você fique longe dele, Marisa disse,
com os olhos cheios de lágrimas. Oliver não é bom para você. Ele nunca será. Marisa se virou e começou a se afastar, mas antes de sair do restaurante, ela olhou uma última vez para Emily. Não se deixe enganar. Você é só mais uma para ele. Aquelas palavras reverberaram na mente de Emily por horas. Ela se viu paralisada, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia escapar. Tudo o que ela pensava ser verdade sobre Oliver estava começando a desmoronar. Ela não sabia se as palavras de Marisa eram movidas pela raiva ou pela dor, mas não podia ignorar o fato de que ela havia sido sincera. Era impossível negar que havia algo de sombrio no comportamento de Oliver. Mas ele não havia se mostrado tão vulnerável, tão real? Será que ela estava apenas se iludindo, acreditando nas palavras de um homem que a usaria e a descartaria, como todos os outros? O que mais a deixou atordoada foi o fato de Oliver não ter falado sobre Marisa, nem sobre o seu passado. Ele tinha escondido tudo aquilo. Ela sabia que a confiança que ela ainda tentava depositar nele estava, de alguma forma, sendo testada. Mais tarde, naquela noite, Emily recebeu uma mensagem de Oliver. Ele não sabia que Marisa havia falado com ela, mas ainda assim, suas palavras chegaram como um golpe. Eu sei que as coisas estão difíceis entre nós, mas, por favor, não acredite em nada que ela tenha dito. Eu estou mudando, Emily, por você. Eu quero que você confie em mim. Emily sentiu a pressão aumentar em seu peito. Tudo o que ela havia experimentado até aquele momento estava girando ao seu redor, deixando-a sem saber em quem confiar. Ela sabia que precisava fazer uma escolha, mas não sabia se estava pronta para enfrentar a verdade que se escondia atrás de Oliver. O que ele realmente queria dela? Seria ele sincero em suas intenções? Ou, como Marisa disse, ele estava apenas jogando um jogo de poder, mais uma vez? Aquela noite, Emily fez algo que jamais imaginou que faria. Ela olhou para a tela de seu celular, encarando a mensagem de Oliver, e então, sem hesitar, bloqueou seu número. Ela sabia que estava tomando a decisão mais difícil da sua vida, mas sentia que só assim conseguiria se libertar de um jogo no qual nunca deveria ter entrado. O céu de São Paulo estava nublado naquela manhã, como se refletisse o turbilhão dentro de Emily. Ela havia tomado a decisão que parecia certa, mas a sensação de incerteza ainda a acompanhava. Bloquear Oliver não era o fim que ela havia imaginado para a história deles, mas algo dentro de si dizia que era o único caminho possível. O que ela não sabia era que aquele passo daria início a uma série de acontecimentos que mudariam para sempre o curso de sua vida. Ela continuava com seu trabalho no restaurante, mantendo a cabeça baixa, como sempre fizera. Mas, apesar de seu esforço para seguir em frente, seu pensamento estava longe dali, imerso nos acontecimentos dos dias anteriores. O silêncio entre ela e Oliver estava se tornando um peso que ela não conseguia mais carregar. Ele havia desaparecido de sua vida, mas as dúvidas ainda a assombravam. Seria possível que ele realmente tivesse mudado? Ou ele estava apenas se aproveitando da situação, esperando a hora certa para dar o golpe final? Naquela manhã, uma surpresa a aguardava. Quando Emily estava prestes a entrar no restaurante, um carro luxuoso parou à sua frente. Ela reconheceu o modelo caro e o motorista na hora. Era Oliver, e ele estava ali, sem avisar, sem nenhum aviso prévio. Ela não sabia o que fazer. Seu corpo estava paralisado diante da cena. Oliver desceu do carro e se aproximou dela, seu olhar cheio de determinação, mas também de arrependimento. Emily, ele disse, seu tom mais suave do que ela se lembrava. Eu sei que você me bloqueou. Eu entendo o motivo, mas preciso falar com você. Não posso deixar as coisas assim. Você tem o direito de saber a verdade. Ela o encarou, mas não respondeu. Havia algo em seu olhar que a fazia hesitar. Ele parecia diferente. Não havia a arrogância do empresário milionário que ela conhecia. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse vulnerável, disposto a admitir seus erros. Você precisa entender, Emily, que eu nunca fui um homem bom. Mas, depois de te conhecer, algo dentro de mim mudou. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que a única pessoa em quem eu posso confiar agora é você. O que eu te disse, aquelas palavras, não eram apenas promessas vazias. Eu estou falando a verdade, ele continuou, sua voz carregada de emoção.
Eu sei que fiz coisas terríveis, que te feri de formas que você jamais deveria ter sido ferida. Mas eu quero mudar, Emily. Quero ser um homem melhor, por você. Emily sentiu uma onda de confusão e frustração invadir seu peito. Ela não sabia se podia confiar nele novamente. Sua mente estava em guerra, os sentimentos que haviam sido feridos em um momento de impulso, agora se entrelaçavam com a dúvida. Mas, em seus olhos, ela viu algo genuíno. A sinceridade. Ela havia visto esse olhar uma única vez antes, quando Oliver se mostrará verdadeiramente vulnerável, e algo dentro dela se despedaçou. Ela sentiu uma dor que parecia ser mais forte do que qualquer raiva ou mágoa que tivesse experimentado até ali. Eu não sei se posso te perdoar, Oliver, ela disse, sua voz baixa e tensa. Eu não sei se posso voltar a confiar em você. Você me mostrou quem realmente é. E eu não sei se tenho forças para voltar. Ele fechou os olhos por um momento, como se cada palavra que ela falava fosse uma lâmina em seu coração. Eu não espero que você me perdoe agora, mas só peço uma chance de mostrar que eu posso ser melhor. Não quero mais a vida que eu tinha antes. Eu aprendi com os meus erros, e sei que você tem o direito de decidir o que quer para a sua vida. Se você não quiser mais nada comigo, eu respeitarei isso. Aquelas palavras, que pareciam ser sinceras, tocaram algo profundo dentro de Emily. Ela não sabia o que fazer. Ela sabia que sua vida jamais seria a mesma após aquele momento. Ela tinha tanto medo de voltar a ser a mulher frágil, vulnerável, que havia sido antes. Aquele medo a consumia. Mas, por outro lado, ela também sabia que ele estava falando sério. Oliver havia mudado. Ou ao menos, estava tentando. A decisão estava em suas mãos, e ela sabia que, ao tomá-la, nada mais seria igual. Eu não posso te dar uma resposta agora, Emily disse, finalmente. Mas vou pensar no que você disse. Porque eu também mudei. Eu não sou mais a mesma de antes. E isso, Oliver, é algo que você precisa entender. Oliver a olhou com uma mistura de desespero e esperança. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas estava disposto a caminhar por ele. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que estava pronto para lutar por Emily, não importa o preço que teria que pagar. Naquela noite, Emily se sentou em seu quarto, sozinha, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ela pensava em sua vida antes de Oliver, em como ela estava sozinha, lutando para sobreviver, e em como ele havia entrado em sua vida de maneira avassaladora. O que ela queria agora? Estaria disposta a dar a ele uma segunda chance, mesmo sabendo que seu coração poderia se partir mais uma vez? O futuro deles era incerto. Mas, de alguma forma, Emily sabia que ele seria diferente. Não importava o que acontecesse, ela havia encontrado sua força. E isso, por si só, já era uma grande vitória. Ela não sabia se Oliver seria o homem que ela queria, mas uma coisa era certa. Ela não estava mais disposta a ser a mulher que aceitava qualquer coisa. Ela era forte, e sua vida, de agora em diante, seria guiada por suas próprias escolhas. E talvez, um dia, Oliver fosse capaz de ganhar seu perdão. Mas esse não seria o fim de sua história. Seria apenas o começo de uma nova jornada, onde a verdade, o amor e o autoconhecimento se entrelaçariam, guiando-os para um caminho inesperado, mas, quem sabe, repleto de redenção. Se você chegou até o final, comente restaurante, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.